Boa tarde, meu nome é Isis Grace, eu sou mestre de Gestão e Prática Educacionais pela Universidade 9 de Julho, aluna do curso de Psicopedagogia pelo Instituto Sinapse e também pós-graduada em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual e Ensino Estruturado aplicado para a pessoa com TEA. Atualmente, eu sou professora da Educação Especial da Rede Estadual e Municipal de São Paulo, na Sala de Recursos. O tema de hoje que nós iremos trabalhar é o ensino remoto emergencial, o uso do Google Formulário nas adequações curriculares. Então, nós iremos falar um pouquinho rápido sobre o que é o ensino remoto emergencial, Google Formulário e adequação curricular. Então, o ensino remoto emergencial, de acordo com Charles Steffner, entre outros autores, trata-se de uma mudança temporária no ensino alternativo devido ao surto do vírus Covid-19, causando assim o isolamento social. Ele envolve uso de soluções que acontecem de forma remota como uma alternativa para a continuidade de instrução e educação dos estudantes. Então, remoto, porque nós não estamos na escola, e sim cada um dentro da sua casa fazendo essas atividades, e emergencial, por se tratar da situação que nós vivemos no momento, né? Que é esse isolamento por conta do vírus. Então, do dia para a noite, a gente teve que praticamente aprender a replanejar tanto o nosso planejamento de aula, quanto a nossa prática pedagógica diante da situação que nós estamos vivendo. O objetivo geral dessa apresentação é fazer um relato de experiências relacionadas às ofertas da adequação curricular via Google Formulário aos estudantes público-alvo da educação especial. Então, aqui nós temos algumas estratégias utilizadas durante o ensino remoto. O nosso foco será aqui, atividades em questionários e enquete feito no Google Formulário. Esse será o nosso foco. Sabendo que temos outras opções, né? Mas aqui a gente precisa, por conta do tempo, fazer um recorte. Vamos falar do Google Formulário. Então, qual que é a função do atendimento educacional especializado neste momento? O professor do AE, ele tem a função, junto com o professor da sala regular, garantir a continuidade de aprendizagem dos estudantes com deficiência por meio de adequações curriculares, dando continuidade às práticas pedagógicas estabelecidas antes mesmo do isolamento social. E por que eu digo que são práticas estabelecidas antes do isolamento social? Porque isso não é novo, não é uma coisa que está acontecendo agora a partir do isolamento social. Na verdade, essa prática, esse trabalho colaborativo com o professor da sala regular, ele já acontece no presencial. E aí a gente vem para o trabalho remoto e continua com essa prática, além de apoiar a família nesse ensino e utilizar recursos de baixo custo, né? Tendo em vista que muitos alunos, principalmente da rede pública, têm poucas condições materiais para participar do ensino remoto, então a gente busca alternativas de baixo custo. Então, o Google Formulário, popularmente é conhecido como Google Forms, ele é uma ferramenta que permite produzir atividades, avaliações, testes, diversos modelos, inclusive em formato de trilhas, que é quando a criança, dentro da atividade, ela escolhe que caminho ela quer seguir. Algumas vantagens do uso do Google Formulário. Ele é de fácil acesso, não ocupa memória no celular, é um formulário que se adequa ao tamanho da tela. O envio de atividade ela acontece por meio do link. Então, você pega o link, copia e envia para a família. Então, ele é super acessível. Para gravar a leitura do professor, você pode usar uma extensão chamada Talkend, que aí aquele aluno que tem dificuldade na leitura, você grava, faz a explicação em áudio, inclui isso no Google Formulário para ajudar o acesso ao conteúdo. Fica tudo registrado no Drive, então essa é uma opção, você não tem que ficar preocupando aonde salvou, porque fica tudo salvo num único lugar, tanto o que você elaborou como a resposta dos alunos. E os registros desses alunos também podem ser transformados em planilhas de Excel, que depois facilita o acesso para vocês também. Adequação curricular, neste caso aqui, eu não vou aprofundar no tema, mas eu estou falando de atividades individualizadas que o professor faz em prol do atendimento às necessidades acadêmicas daquele aluno. Então, ele prevê mudanças nos objetivos, no conteúdo, nos recursos, na prática, enfim. Dependendo do nível de ajuda que esse aluno precisa, você faz essa adequação dentro do conteúdo. Dicas gerais para fazer adequações curriculares.
Então, quebrar as tarefas em partes, mesclar atividades bem fáceis com umas mais desafiadoras, né? Dicas visuais, elas são muito importantes para esses alunos. Uso de imagens com fundo branco em algumas situações é importante. Então, por exemplo, se você está trabalhando animais selvagens, pela primeira vez esse aluno vai ter contato, é importante que essa imagem seja limpa, tenha um fundo branco. E aí, num outro momento, você coloca essas imagens, por exemplo, desses animais em outros cenários. Então, é uma opção legal aí para pensar na hora de elaborar as atividades. Perguntar para a família quais os desenhos preferidos dessa criança, e aí você pode incluir esses desenhos preferidos dela dentro da atividade. Por exemplo, eu tenho um aluno com autismo que ele gosta muito de animais de estimação, cachorro, gato. Então, outro dia a gente foi fazer uma atividade para ele sobre números pares e ímpares, e nós trouxemos as imagens de cachorro e de gato e colocamos nas atividades. E ele amou, então é uma possibilidade aí para vocês. Utilizar espaçamento 1,5, porque vocês pensam, essa criança acessa o conteúdo no formulário. Desculpa, no formulário não, no celular. Então a tela é pequena, você usa às vezes aquela letra 12, bem juntinho, isso dificulta a leitura. Então, utilize espaçamento 1,5, facilita a leitura e letras maiores, tá? Textos resumidos, divide o texto em partes, inclui imagens nesse texto para ajudar na visualização, para ele compreender o que está acontecendo ali naquele texto. Utiliza opções das quais o estudante possa responder perguntas por meio de imagem. Então, tem aquele aluno que tem dificuldade de escrever, uma criança com paralisia cerebral, que não consegue digitar, por exemplo. Então, utilize de opções que ela possa clicar nas imagens. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo de como fica uma atividade assim, tá? O professor gravar a leitura lá do material para a criança, para cada criança deixar orientação também para a família. É importante deixar orientação para a família, porque às vezes a família não tem prática de acompanhar o estudo da criança. Então, você precisa deixar orientações do como ela pode fazer o passo a passo para aproveitar o máximo possível aquela atividade que você elaborou. Comanda simples e direta, escreva uma comanda por vez. Então, assim, escreva, selecione, marque, recorte, pinte. Evita aquele monte, assim, numa mesma comanda, a gente pedir mais de uma coisa para essa criança, porque ela tem dificuldade. Então, peça um item por vez, tá? Lá na elaboração das suas atividades. Considere a função social do seu conteúdo. Então, pense lá. Por que é tão importante que o estudante aprenda este conteúdo? Então, pensa lá, você é professor de história, de geografia, o que dentro do seu conteúdo tem de tão importante para a vida social dessa criança? E explore bastante esse conteúdo. Vamos para exemplos agora de atividades no Google Formulário. Então, nós temos aqui a personalização do Google Formulário. Então, você pode incluir sua foto, ou a foto da criança, ou a foto da turma. Eu acho que isso aproxima a criança do professor, né? Quando ela recebe um formulário lá que tem a foto da turma, por exemplo, ou do professor. Lembrando aqui, eu sempre deixo orientação para a família de como ajudar a criança naquela atividade. Esse exemplo aqui, de personalização que eu faço, gente, eu utilizo o site Canvas, tá? Aqui, outro modelo de como personalizar. Então, eu personalizo de acordo com a temática da atividade, então eu sempre mudo a capinha, sempre coloco orientação para a família, tá? Aqui é um exemplo de atividade da qual a criança tinha que ouvir o som do animal e aí ela tinha que escolher. Lembra da opção que eu falei para vocês de colocar lá como opção resposta com uso de imagens? Esta é uma opção. Então, essa atividade é para uma criança que tem paralisia cerebral e que ela não é verbal. E aí ela tem uma dificuldade motora também. Então, o que a mãe faz? A mãe coloca o áudio para a criança escutar e pergunta, você acha que é o gato ou o cachorro? E aí essa criança, ela olha para a direita ou para a esquerda. Conforme a criança direciona o olhar, a mãe pega a mãozinha dela e clica na resposta correta, porque é uma criança que tem muita dificuldade. Então, ela responde olhando para a direita e para a esquerda. Então, para este perfil de aluno, por exemplo, as minhas atividades, eu sempre coloco como 2 opções apenas de alternativa e não um monte, porque ela vai olhar para a direita ou para a esquerda, tá? Aqui também, uma atividade de pareamento de sombra, então tem a foto e a criança clica em qual opção ela considera correta. Aqui é uma atividade daquela de trilhas, que eu falei que a criança escolhe o que ela quer fazer dentro da atividade. Então aqui, você quer assistir um vídeo ou fazer
atividade sobre a cores. Então, a criança escolhe que caminho ela quer seguir. Aqui ela pode assistir mais alguns vídeos sobre curiosidades da China ou fazer a leitura da lenda do Tangram. Então, isso é um tipo de atividade que a gente chama de atividade de trilhas, né? Que a criança, ela escolhe o que eu quero fazer agora, sem perder o conteúdo. Então, eu dou diversas opções para essa criança para acessar o conteúdo dentro do Google Formulário. Aqui, uma atividade de cor, né? Então, eu tem a opção escrita e eu gravo o áudio aqui, então a criança tinha que marque o amarelo, e aí ela marcava. Aqui ela tinha a opção, marque a cor azul e preto, e aí ela tem as opções aqui. Outra dica que eu vou deixar aqui é, por exemplo, o formulário não dá a opção de a gente aumentar o tamanho da letra. Isso é um ponto negativo do formulário. Então, qual é a alternativa? Eu monto esse texto no Word com a letra grande lá, com espaçamento, como eu já havia indicado para vocês. Está vendo que o texto aqui, eu separo esse texto em parágrafo, coloco uma imagem para representar cada parágrafo, e aí eu faço isso no Word, salvo como imagem, passo lá para o Google Formulário, faço a leitura do texto, e aí a criança consegue visualizar o texto de uma maneira acessível para ela. Aqui é uma atividade da qual a criança tinha que escutar uma música para responder umas questões. E aí eu dou a opção dela ouvir essa música por meio de um vídeo ou o áudio que está aqui embaixo. Então, eu pego a música, gravo lá no Drive, copio o link e passo por formulário. Então, ela tem duas opções aqui de acessar a música, assistindo o vídeo ou só ouvindo o áudio. Aqui, uma opção de atividades que é sobre o lixo nas regiões do Brasil. Então, observe que eu utilizo cores nesse mapa, porque essas cores ela vai servir de referência para essa criança responder essas questões. Aqui também um exemplo de uma outra atividade. Essa atividade também foi direcionada para uma criança que tem paralisia cerebral, que olha só para a direita e a esquerda. Então, eu tenho um textinho, eu tenho aqui a imagem, um textinho curto centralizado, do qual eu faço a leitura, e aí ela tinha que responder, né? O que nós jogamos na caixa azul? Vidro ou papel? Então, duas alternativas apenas, porque é uma criança aí que eu já expliquei as características dela para vocês. Aqui, uma atividade de situações problemas. Então, eu tenho aqui, também, essa é uma atividade que eu fiz no Word, salvei como imagem e passei por formulário. Então, ela tem a opção aqui, de contar e para responder, ela olha o número. Se ela tem dificuldade de olhar o número, ela tem como referência também a mãozinha aí para ajudar a identificar a quantidade e responder, né? Aqui uma atividade com tabela, tá vendo que eu deixo a tabela grande, então eu salvei no Word para ficar grande. Salvo como imagem, coloco no Google Formulário, utilizo cores para ajudar essa criança a se localizar quando tem a pergunta. Então, aqui ela tinha que responder, qual a turma tem mais aluno? Então, fica mais fácil visualmente para ela tentar encontrar qual é a turma que tem mais aluno. Aqui ela tinha que comparar qual que é a turma que tem menos aluno, é a turma do 4º ano ou do 5º ano. Então, isso aqui, mesmo que a criança não lê, mas a cor e o número ajuda ela a responder a questão. Então, eu chamo isso de dicas visuais, tá? Aqui uma atividade de operação de matemática. Então, as mães recebem a orientação que essa criança precisa fazer a conta no caderno e depois colocar aqui a resposta. Então, essa é uma maneira que eu encontrei de colocar atividades com as operações no Google Formulário. Aqui, uma situação problema, né? Então, a criança tinha que responder lá, chegaram 4 alunos novos no 5º ano. Quantos alunos tem na turma? Tá vendo? São perguntas bem curtas e diretas. Então, como essa criança não tem mais o acesso aqui, nessa parte do formulário, ela não tem mais acesso à tabela, eu trago essa informação para cá. Então, no 5º ano tinha 18 alunos. Então, ela já sabe, no 5º ano tinha 18 alunos, chegaram mais 4, quanto que ficaram? Ela faz a conta no caderno e registra a resposta aqui. Aqui uma atividade de interpretação de gráfico, e aí vocês vão ver que eu dou várias possibilidades de acesso. Então, eu tenho aqui, o nome da turma, eu tenho o número aqui em cima, e o gráfico, ele tá em cores, né? Porque se essa criança tem dificuldade de reconhecer os números aqui, pelo menos olhando para cores, ela consiga responder a questão. Então, aqui ela tinha que responder qual era o título do gráfico, o título aparece aqui, e quais as turmas
que estão representadas no gráfico, né? Então, tá bem visível para ela. Aqui, continuando uma atividade com o gráfico, então ela tinha que responder qual é a turma que tem mais aluno, né? Então, se ela não consegue, a turma que tem mais aluno. Então, se ela não consegue olhar o número, ela olha pela cor. Ah, é a turma vermelha, onde tem mais alunos. Aqui uma outra opção também, utilizando interpretação de gráfico. Essas cores representam quais turmas? Então, o verde e o amarelo representam quais turmas? E aí ela responde aqui. Aqui é uma atividade de adivinha do folclore, então ela assiste o vídeo e aí ela tinha que adivinhar se era a Yara ou a Vitória Régia, né? Aqui uma adaptação de atividade de inglês, o professor estava trabalhando o tema Olimpíada e ele escolheu o vocabulário no esporte. Então a criança assistiu o vídeo e tinha que responder a pergunta: qual esporte aparece no vídeo? Vocês veem que são respostas sempre curtas e diretas. Os vídeos também, eles são bem curtos, tá? Então, resumindo, o que eu tenho que considerar na hora de fazer uma atividade no Google Formulário para criança? Eu dou uma referência escrita, eu dou uma gravação em áudio gravada pelo professor, então é bom porque essa criança ela mantém um contato com esse professor mesmo à distância, então ela escuta a voz do professor fazendo a leitura para ela. Coloco imagem para ajudar. E aqui olhando o áudio e olhando a imagem, a criança consegue responder a questão. Então, eu tenho 2 mecanismos de entrada, não só o áudio como o texto, como também uma imagem. Outra opção aqui, ó. Aqui, por exemplo, a professora de arte, ela deixou um feedback, né? Então, a criança respondeu a pergunta, ela acertou, e aí a professora explica por que ela acertou. Então, é uma opção também legal que dá para usar aí no formulário. Aqui, a professora, nas próximas questões, ela dá um vídeo curto, né, que vai servir para responder as próximas questões que tem no formulário. Outra coisa importante aqui, gente, que serve de previsibilidade para este aluno, porque às vezes o formulário está muito longo e a criança fica, ai, tô terminando. É sempre bom utilizar a barra de progresso, porque aqui, ó, ele vai olhando na barra de progresso, essa criança que é muito ansiosa, muito agitada, que fica perguntando, terminou? Sabe aquela criança assim? Na atividade no Google Formulário, essa barra aqui de progresso ajuda ela a se localizar, se ela está no começo da atividade, se ela está no meio, se ela está quase terminando. Aqui, outro exemplo também bom de atividades, ó. Então, eu tenho aqui a parte escrita, eu tenho o áudio, e aí eu chamo, o que eu chamo isso, gente? De input e output. Então, é importante que na atividade do Google Formulário, o conteúdo e as questões, ele esteja no mesmo campo de visão da criança, porque às vezes é assim, ó, o texto está lá longe e as questões estão aqui, aí a criança não consegue acessar o texto para responder. Então, faça de tudo para manter no mesmo campo visual da criança. Então, olha lá, quando você elabora a atividade no formulário, se está tudo no campo visual da criança. Então, input e output, que é entrada e saída de conteúdo, precisa estar no mesmo campo visual da criança. Erros comuns em atividades no Google Formulário. Então, vamos lá tomar alguns cuidados. Olha aqui, nessa atividade aqui, o que o professor faz? Ele coloca a imagem e ele dá o link do texto adaptado para a criança ter o acesso. Só que quando a criança vai acessar esse texto, gente, o texto tem 13 páginas. Pensa, quando ele acessa um texto deste tamanho, é bem possível que essa criança não vai ler. Quando ela pega lá 13 páginas, 13 páginas passado no Word, imagine no celular, não tem fim. A família não vai ler esse texto enorme, a criança não vai ler, e aí ela não consegue responder as questões depois, porque a professora fez as questões de acordo com esse texto longo, só que é um texto assim que praticamente a gente já sabe, ele não vai ler. Outro erro que a gente precisa tomar cuidado quando eu faço atividade no Google Formulário é a comanda. Qual é o tipo de comanda que eu vou colocar no formulário? Então, por exemplo, aqui, ó, a comanda, o professor colocou assim, ó, pinte os sintomas do resfriado.
Gente, não dá para pintar, o Google Formulário não nos dá a opção de pintar. Então, isso é importante pensar. Nem sempre as mesmas comandas que eu utilizo no material impresso é possível utilizar no Google Formulário, no material digital. Então, você também precisa tomar cuidado com a linguagem que você está usando no digital, porque às vezes você pede uma comanda que no digital não dá para a criança executar. Então, por exemplo, no formulário não dá para pintar. Outra opção aqui, ó. Você já teve gripe no verão ou no inverno? Aí a professora escreve aqui, ó, verão e inverno. Mas olha a imagem. A imagem tem correspondência com a palavra? Não tem. Isso dificulta. Aí na questão seguinte, que é a 5, ela coloca assim, ó. Você diria que a gripe é mais comum no verão ou no inverno? Olha, é a mesma imagem. E são imagens que não dizem relação com a resposta aqui. Então, essa imagem acaba perdendo valor. Acaba não sendo útil para a criança. Então, tomar cuidado. A imagem tem que ter relação com aquilo que você está pedindo. Tem que ter relação com o texto. Outro cuidado que a gente tem que tomar aqui é a atividade que a gente coloca lá no Google Class, né? Então, o professor, ele coloca a atividade aqui no Google Formulário e o texto em arquivo separado. O que acontece? Esse aluno vai acessar a atividade lá no celular dele, o celular dele não dá para abrir duas janelas para ele poder ler o texto aqui e responder as questões aqui. Então, essa criança que já tem dificuldade de aprendizagem, que já tem deficiência, ela acessa o texto. Depois ela vai lá, abrir outra telinha para responder as questões. Ela não dá conta de memorizar o texto inteiro para depois responder as questões. Por isso é importante que esse texto, gente, esteja inserido dentro do formulário, para que a criança tenha acesso ao mesmo tempo o texto e as perguntas, que é a questão de manter tudo no campo visual, input e output no campo visual da criança. Tá vendo? Então, esse é o texto, ó, com letras pequenas, então aí já dificulta também até para ler. Olha outro erro aqui que a gente vê lá no formulário. Então, tem uma pergunta, porém aqui, ó, esse texto ele não está inserido dentro do formulário. Então, para essa criança responder essa pergunta aqui, ó, ela precisa do auxílio do texto. Então, a dica que eu deixei aqui, ó, para este professor é: inclua esse texto, um trecho do texto. Não precisa ter o texto inteiro. Você pode colocar lá o parágrafo que serve de entrada para a criança. Então, eu coloco o parágrafo e a pergunta embaixo. A criança relê o parágrafo e consegue responder a pergunta. Então, aqui a dica que eu deixei é inserir o trecho dentro do formulário para a criança possa responder a pergunta. Outra aqui, ó. Qual o nome da obra, gente? Qual a obra? Lembra que eu falei de manter dentro do mesmo campo visual os recursos que a criança precisa para responder as questões? A obra, gente, a obra é aquele que estava lá atrás, ó. Essa é a obra, ó. Essa é a obra que o professor está se referindo. Mas, ó, ficou lá atrás. Então, a criança, ela nem lembra, porque talvez ela tenha prestado atenção só na leitura que a mãe fez do texto, mas não lembra da obra. E ela não tem mais acesso, por quê? Porque no celular dela não permite abrir duas janelinhas, né? Aqui também, ó. Por quem foi pintado o quadro? Essa criança precisa do quadro para poder responder, porque o nome do pintor vai estar aqui embaixo. E aí, se ela não tem acesso, chega aqui, ó, ela não lembra mais o nome, se foi Pedro Bandeira, Pedro América. Então, é mais uma vez a dica que eu dou de input e output no mesmo campo visual. Ou seja, conteúdo de entrada e de saída no mesmo campo visual da criança. Isso é uma coisa muito básica, mas eu venho percebendo muitos erros com relação a isso. Aí a criança, ela não consegue responder e ela acaba só cumprindo tarefa. Ela responde qualquer coisa, porque ela não tem um recurso para visualizar. Aqui também, ó, a outra atividade também postada no Google Class. Então, a criança tinha que responder uma série de perguntas referentes às regiões do Brasil, porém o mapa está em outro arquivo. Ou seja, ela não consegue visualizar o mapa para poder responder as questões. Então, aqui, ó, qual desses estados fazem parte da região sul? Gente, é difícil. Como que ela vai lembrar quais estados fazem parte da região sul se ela não tem acesso ao mapa? Olha a importância do mapa fazer parte dessa questão aqui, 4, para a criança poder responder isso aqui. Continente. Então, aqui uma pergunta assim, ó. A moda e o estilo de vida da corte do Brasil era influenciado principalmente por qual continente? Gente, o que é continente? Será que essa criança tem o conceito do que é o continente? Tá, se ela não tem, eu tenho a imagem lá do continente, isso já ajuda essa criança.
Olha a importância dos recursos visuais, do input e output no mesmo campo visual da criança responder. Se a criança não sabe o que é continente, gente, ela vai responder qualquer coisa aqui, tá? Então, ela precisa de uma referência do que é continente para ela tentar responder a resposta correta. Quais são os resultados que eu tive com esse trabalho, né? Que eu estou trabalhando muito utilizando, eu faço muitas adequações curriculares utilizando o Google Formulário. E qual que é o resultado desse trabalho? Quando no começo, no início do trabalho remoto, eu não estava utilizando o Google Formulário, eu estava utilizando outros recursos e eu tinha pouco engajamento das famílias, isso não estava dando muito certo. E aí eu aprendi a utilizar o Google Formulário, e aí eu tive um aumento no engajamento das famílias e dos estudantes nas realizações das atividades remotas, um aumento muito grande, enquanto alguns professores estavam dizendo que agora, no terceiro bimestre, caiu a participação dos alunos. Na educação especial, com a minha turma, né, eu tenho uma turma de 15 alunos, eu tive um aumento de participação dessa família depois que eu comecei a ofertar para esses alunos as atividades no Google Formulário. Então, aqui eu trago para vocês um pouco o depoimento da família, não vai dar para eu ler todos, mas as famílias, eu dou a possibilidade delas fazerem os depoimentos. Então, as famílias sempre vêm elogiando o que está conseguindo fazer. Então, aumentou bastante o engajamento da família. Aqui também são opiniões que a família deixa lá no Google Class. Então, a mãe fala que gostou da atividade, que deu super certo, que a atividade... Olha essa mãe, ela fala aqui, ó. A professora mandou hoje atividade no formulário. Ela fez... a aluna, né, fez, e é muito melhor a atividade assim. Então, a mãe confirma do quanto ficou mais fácil para ela quando ela passou a receber as atividades no Google Formulário. Então, eu comecei a orientar os professores, né, eu acompanho uma equipe de professores. Nas consultorias, eu comecei a orientar os professores a mandar as atividades no Google Formulário. Aqui, mais depoimento da família. Então, os alunos também escrevem depoimento, tá vendo? Aqui, ó, consegui responder, gostei muito. Então, não só a família, a mãe ou o adulto que está acompanhando a criança coloca a sua opinião, como também os alunos, né? Aqui eu tenho as referências bibliográficas. Aqui eu deixo um agradecimento, né, pela participação. Eu sei que a explanação foi um pouco rápido devido ao tempo, mas eu deixo aqui o meu Instagram e meu Facebook, caso alguém queira tirar dúvida, queira que eu explique, aprofunde algumas coisas que passou um pouco rápido. Aqui também tem o meu e-mail, maestrasp2006@hotmail, e eu deixo o meu contato, caso algum de vocês queiram tirar dúvidas e eu possa aprofundar mais no assunto. Muito obrigada, tenham uma boa tarde, tchau.